Boa Olá, tarde. olá, boa tarde a todos presentes, boa tarde a Renata, Juliana. Queria desde já agradecer a vocês pela disponibilidade, certo? Em participar desse momento, para que a gente consiga ter esse contato com, com essas culturas, né, que são muitas vezes tão diferentes da nossa e em alguns aspectos parecidas, né? Então, eu queria já avisar a vocês que esse é um momento, principalmente, da gente fazer essas comparações mesmo, né? Da gente perceber a nossa realidade enquanto cidadãos participativos ou não, e perceber como a gente pode aprender, como a gente pode enriquecer a nossa cultura tendo contato com outros povos, através de Renata e Juliana, né, que são duas pessoas que viajaram bastante, que conheceram diversos lugares e que vão falar para a gente um pouco dessa experiência. Então, eu só queria relembrar vocês aqui de que os alunos não estão autorizados em ligar o microfone, tá? Então, eu também vou ficar boa parte do tempo com o meu microfone desligado, para que Renata e Juliana possam usar esse tempo o máximo possível, certo? As perguntas que vocês enviaram para a gente lá na plataforma da Plural foram todas enviadas para eles, então eles já estão com as perguntas e eles vão poder seguir, de acordo com o roteiro que eles montaram, seguir respondendo a essas perguntas, tá bom? Então, todas as perguntas que vocês já enviaram, já estão na mão deles, eles vão poder seguir falando sobre todos os assuntos que são de curiosidade de vocês. Amores, isso também não anula o uso do chat. Vocês podem fazer novas perguntas de acordo com o interesse que for surgindo, certo? Então, vocês podem ir fazendo as perguntas aqui no chat. Só peço que vocês sejam objetivos, porque Renata e Juliana vão estar vendo também aqui o chat e eles vão tentar responder também a partir dessa interação de vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela presença. Estamos aqui com a sala cheia, estou muito feliz, né, de ver a participação de todos vocês, a presença de vocês. E passo a palavra para Renata e Juliana. Podem começar. Boa tarde, então, Carol. Boa tarde, alunos. Boa tarde. Então, eu sou a Renata, Juliana. Nós somos brasileiros, né, nascidos em regiões totalmente diferentes do Brasil. Eu nasci em Recife, morei grande parte da minha vida no Rio Grande do Norte, no interior, em Natal. E daí eu fui morar em Porto Alegre e conheci o Juliano lá. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, e me mudei para Porto Alegre para fazer a universidade e acabei conhecendo ela na universidade. E a gente está morando agora no Canadá já faz quase 3 anos. Quase 3 anos que a gente está no Canadá. E a gente começou a viajar para fora do Brasil juntos. E a gente pegou gosto, acabou gostando muito de viajar e conhecer novas culturas. Então, a gente acabou fazendo muitas viagens e acabou conhecendo muitos países. E a gente está colocando aqui alguns países e vai tentar falar sobre eles de uma maneira resumida, porque tem muita coisa para falar sobre cada um desses países. E a gente mais ou menos separou por regiões. Então, tem alguns países da Ásia, como Tailândia, Laos, Nepal e Filipinas. A gente já viajou para alguns outros, já esteve em alguns outros, como Singapura, Vietnã, Camboja, só que a gente escolheu alguns para falar, que a gente consegue falar um pouco melhor sobre esses. Tem outros países também da América do Sul, Peru e Bolívia, tem um país da Oceania, a Austrália, e o Canadá, que é onde a gente mora atualmente, e a gente consegue falar com mais propriedade, tem bem mais coisas para falar sobre cultura, educação e tudo mais. Vai começar falando sobre a Tailândia. Essa viagem que a gente fez na Ásia, a gente passou 3 meses viajando. E foi um plano que a gente fez antes de vir morar no Canadá. E a gente ia morar definitivo, já veio para cá de mala, cachorro na mão e tudo.
Então, antes de fazer isso, mudar de vida, mudar de emprego, tudo, a gente quis fazer uma viagem bem longa e bem econômica. Então, a gente pôde viajar vários países da Ásia com bem pouco dinheiro, tirando a passagem de avião, que costuma ser a parte mais cara, mas a gente vai falar muito bem sobre isso. Lá as coisas são bem baratas, assim, para quem gosta de viajar com baixo custo. Então, na Tailândia, vocês estão vendo ali no mapa, né, onde é que fica mais ou menos, é chamado Sudeste Asiático, porque é justamente a parte sul, leste da Ásia. Capital é Bangkok, e o idioma lá é o tailandês. E lá, o tailandês, a não ser nas partes turísticas, onde eles falam um pouco de inglês, a população de lá costuma ser que nem mais ou menos a população do Brasil, assim, a maior parte da população não sabe outro idioma que não o idioma local. Então, lá eles falam tailandês, e se você sair um pouco da região turística, vai ter um pouco de dificuldade, porque o pessoal só sabe coisas bem básicas, assim, do inglês. Mas região turística sempre tem menus, restaurantes, as coisas normalmente estão com a tradução em inglês e acaba sendo fácil. E com internet, né, mapa celular, você consegue se localizar sozinho, sem depender muito do idioma. Então, aqui a gente colocou a foto de alguns meios de transporte que a gente utilizou lá, e o que a gente fez nessa viagem, para viajar de forma econômica e para poder realmente viver um pouco da vida deles, da cultura deles, a gente usou transportes locais. A gente não pegava táxi, a gente não pegava agência turística, então foi tudo realmente usando ônibus, usando barco. Aqui a gente tem um barco que a gente pegava para ir de um bairro a outro. A cidade de Bangkok, a capital, ela é percorrida por um canal de rio que percorre vários bairros na cidade, e você consegue ir de um bairro a outro através desse barquinho. E então a gente resolveu ter essa experiência. Teve um dia que a gente usou esse barco para chegar até a parte mais industrializada da cidade, saímos do centro e fomos para lá, e aí a gente tem aqui uma foto do barco dentro dele, onde dá para ver que tem alguns turistas, mas tem muitas pessoas locais que pegam esse barco diariamente. E tem um contraste muito grande entre os tipos de transporte, e dentro das cidades tem um contraste muito grande, tem uma parte mais urbanizada, digamos assim, e outra parte mais pobre, e isso se contrasta também nos tipos de transporte, os meios de transporte que são utilizados. Então, desde tuk-tuk, como eles chamam, tem alguns outros nomes nos outros lugares, mas é como se fosse uma moto que carrega uma cabine onde cabe 2 pessoas atrás, e às vezes é até uma bicicleta. Então, o cara fica pedalando lá e tem uma cabinezinha atrás, desse tipo de transporte mais econômico até metrô, e um metrô altamente tecnológico, assim, em Bangkok, um metrô bem moderno. Aqui a gente vê as portas de vidro do metrô, quando chega, essas portas abrem, e as pessoas saem, depois as pessoas entram. E essas portas são feitas para dar mais segurança, né, para as pessoas não se acidentarem nos trilhos ou cometerem suicídio. Às vezes acontece em algumas cidades grandes, né. Então, ali eles têm esse sistema que é bem... Aqui em Montreal, por exemplo, não tem isso aqui. Então, é um sistema bem moderno, que tem a maquininha, tem umas fichinhas que a gente comprava para pegar as passagens. E aqui é engraçado, no tuk-tuk, esse carrinho aqui, essa moto, tem escrito táxi, porque realmente o táxi é o meio de transporte que as pessoas mais usam para ir chegar rápido e para ir até os lugares. E uma coisa que a gente tem que enfrentar e que faz parte do cotidiano dos países asiáticos e de outros países também ao redor do mundo é que você tem que negociar os valores com esse tipo de transporte. Então, você tem que sempre fazer uma negociação com a pessoa, e isso aí faz parte da cultura, assim, não é uma questão muito de enganar, às vezes até mas é uma parte da cultura, assim, de tu fazer a negociação e não ter um preço sempre fixo dessas coisas. Claro que no metrô tem um preço fixo, mas esses outros transportes você tem que negociar. No comércio também, quando você vai nos mercados de rua, tem bastante mercado de rua, a gente vai falar sobre isso depois. Bom, como esses aí são as barraquinhas de rua, que tem muito em toda a Tailândia.
É um patrimônio, assim, cultural da cidade, é uma coisa, é um fato, assim, marcante no país, na Tailândia, principalmente. A identidade deles, isso faz parte da identidade deles. A comida de rua. As pessoas, elas não costumam se alimentar, elas costumam se alimentar um pouco em casa, mas elas fazem boa parte das alimentações, café da manhã, almoço, janta, lanche, tudo na rua. A gente, às vezes a gente estava andando na rua cedo de manhã, as crianças estavam chegando na escola e, em vez de levar uma lancheirinha com seu lanche, elas iam nessas barraquinhas e compravam o seu lanche do dia. O lanche da manhã, o lanche da tarde. Então, essa é muito comum e faz parte da... E a comida em si é muito boa. E muito barata. Muito barata. Aqui, por exemplo, um pad thai, alguém perguntou se era comida nacional, o prato nacional da Tailândia, e sim, é o prato mais simbólico da Tailândia. Ele custa aqui 30 baht. Baht é a moeda local. E ali, naquela época, em 2017 isso equivale a R$3. Já mudou um pouquinho, mas continua sendo bem barato as coisas lá. Aqui é outra comida, tem muitas frutas, é um país, grande parte tropical, então ele tem tantas frutas assim, como no Brasil, né? Não tem as mesmas frutas da Amazônia, mas tem todas as frutas tropicais, muitas mesmo, assim, surpreendente, como a gente encontrou graviola, encontrou pitomba, encontrou tanta fruta igual, assim, água de coco, muita água de coco. Então, lá, os sucos de fruta e as frutas são bem baratas. Aqui é uma sobremesa típica deles, que é manga com arroz doce. Então, é algo bem tradicional. E leite de coco. Eles colocam leite de coco muito na comida, tanto a comida salgada quanto as sobremesas. E aqui é um restaurante que o senhor, ele cozinhava peixe na brasa na calçada. Que é peixe, frutos do mar, como tem muita praia na Tailândia, também é muito típico de lá. Então, algumas coisas até que a gente encontra similaridade com a cultura do Brasil. Então, só que lá eles colocam muita pimenta nas comidas. Também tem. Não nas sobremesas, mas na comida salgada tem muita pimenta, coisa que o brasileiro depende. Na Bahia até que tem, em alguns lugares tem, mas não é uma coisa muito característica do Brasil. Na Tailândia O pad thai é super apimentado. Como não poderia deixar de ser, bom, a Tailândia também é conhecida e mais conhecida até pela parte sul, que é onde se encontram as praias. Elas são muito bonitas, são diferentes, algumas até são parecidas com o Brasil, mas outras são diferentes. Ela tem umas estruturas rochosas perto das praias, que é uma coisa que não se encontra tipicamente no Brasil, mas tem praias muito bonitas, o Brasil também tem. Então, consegue se encontrar a mesma sensação de praia paradisíaca, tanto no Brasil, quanto lá, só que lá acaba tendo muito mais praias, assim, com essa aparência paradisíaca, do que no Brasil como um todo, né? Então, quase qualquer praia lá do sul que você vai, tem água bem azul, bem transparente. E tem esses barcos, que são barcos da Ásia, né, do continente asiático como um todo. Tem muitos tipos de embarcação, que eu acho que deve datar de muito tempo da história, e eu acho também bem bonitos, assim, eles são de madeira, e eles levam as pessoas para ilhas, eles percorrem ilhas, eles vão em grandes distâncias, assim, no alto mar. E aqui a gente voltando de um desses passeios, o sol estava se pondo, e depois desse sol teve uma tempestade inesperada. É bem comum, bastante, bem rápido o clima, assim, muita chuva, pode ficar bem violento o mar, mas a gente chegou vivo, ficou todo mundo bem. Então, cultura. Falando em cultura, o budismo é a religião predominante na Tailândia, e por toda a Tailândia se encontram templos diversos, templos budistas, templos muito bonitos, e sempre se encontra gente nesses templos rezando. E aqui estão exemplificados vários tipos de templos. Eles têm os templos brancos numa região, numa cidade específica da Tailândia, mas geralmente eles têm essa tonalidade dourado. Eles utilizam muito ouro, então tem muita riqueza nesses templos. O que tem uma semelhança das igrejas no Brasil, né? Muitas delas eram decoradas em ouro também.
Era a riqueza mesmo, simbolizava a riqueza do país, né, desde milênios, no caso, na Tailândia. E aqui é o esporte típico tradicional deles, que é o Muay Thai. Então, tem filmes, tem bastante referência na cultura, que aqui no Brasil também, assim, trouxe esse esporte, é possível se praticar em todo o mundo, é bem famoso mundialmente. Então, eles adoram o Muay Thai. E aqui é um pouquinho do vídeo que a gente pegou do barquinho, a gente vai passar bem rapidinho, o barco que transporta no canal lá em Bangkok. Para vocês terem uma ideia de como que é. Dá para ver bem a infraestrutura da cidade nas laterais, que tem uma parte bem humilde, e o barco que as pessoas pegam, né, no transporte popular. Às vezes vinha água de fora para dentro, e como o rio não é muito limpo, as pessoas colocavam esses para não se molhar aqui também. Levantava, quando vinha água, elas levantavam para a água não cair nelas. E vocês vão ver no lado esquerdo agora o cobrador recolhendo as passagens. Lá vem ela. Olha ela lá. Ela passava recolhendo as passagens das pessoas assim. Até sobre a questão de segurança, a gente, quando desceu desse barco, tinha casas bem humildes, assim, na lateral, e estava bem deserto. As pessoas saíam do barco e já subiam e iam para entrar na cidade, né? Então, ali não costumava passar, não tinha movimento. A gente ficou um pouco, assim, desconfiado, porque não tinha ninguém, mas a gente não se sentiu inseguro em grande parte da Tailândia quando a gente esteve lá. Não sentimos esse perigo, medo de assalto, essas coisas, realmente não tinha essa preocupação, mas assim, um pouco de cuidado de ter algum furto, alguma coisa assim, num lugar mais isolado, aí, principalmente na capital. Tem algumas perguntas aqui, não vai conseguir responder todas, porque se a gente responder todas de todos os países, vai ser impossível, então a gente selecionou algumas aqui, e a gente vai responder rapidamente elas, do que a gente sabe, do que a gente tem mais confiança para responder. A gente até indiretamente vai responder já respondeu bastante, algumas. O Pad Thai, que é o prato nacional da Tailândia, ele sim é o prato mais reconhecido na Tailândia. A religião predominante na Tailândia é o budismo. A alimentação na Tailândia, a gente já falou sobre isso, eles têm essa alimentação de rua, é uma coisa muito característica da Tailândia. Não é uma alimentação em restaurantes, é uma alimentação em rua mesmo. Eles têm restaurantes, mas a alimentação que as pessoas fazem é na rua mesmo, com barraquinhas. E são comidas muito higiênicas, é um povo que tem uma conceito de cidadania bem forte, porque eles cuidam muito das ruas são limpas em geral, mesmo na capital, são bem limpas, as calçadas, a comida é muito bem feita com muito cuidado, então eles não tem esse perigo assim, de você comer na rua e ter algum problema de saúde, nada, porque é tudo muito bem cuidado. Em geral, sim. Claro que alguns lugares podem ter esse problema, mas em geral é muito tranquilo, assim. Ao contrário de alguns outros países, que a gente não vai falar, mas, por exemplo, da Índia, onde é um pouco mais complicada essa situação e é um pouco mais complicado comer na rua, esse tipo de coisa. A língua mais utilizada na Tailândia, a gente já falou, tailandês mesmo. Acontecem muitas coisas nas cavernas da Tailândia. Bom, a gente acabou não conhecendo as cavernas da Tailândia. Já conheci em outra viagem as cavernas do Vietnã e do Laos. Eles têm um complexo enorme na região do Sudeste Asiático. Eles têm um complexo enorme de cavernas que abrange o Vietnã, o Laos e a Tailândia. E são cavernas muito bonitas. Mas na Tailândia, em específico, a gente não visitou nenhuma caverna. Mas houve aquele episódio dos jogadores de futebol, acho que foi isso que... Não dos jogadores, não, foi de uma turma de crianças. Uma turma de crianças, tá certo. Na Tailândia, comemoram um Réveillon em abril. Sim, a mudança de ano, ela acontece, ela tem duas mudanças de ano na Tailândia. Uma, que eles chamam de Songkran, que é uma mudança de ano, do ano novo tailandês, que acontece em abril, se eu não me engano, é dia 13 de abril, algo assim. E ela é um evento também religioso,
mas também eles têm uma característica muito interessante, que é as pessoas, elas se molham. Isso inclui crianças, todo mundo, jovens, velhos, elas pegam arminhas ou pegam simplesmente balões ou pegam qualquer coisa de água e jogam umas nas outras, como se fosse para limpar o corpo, esse tipo de coisa. Então, é muito interessante, é diferente, e se você estiver lá nesses dias, se prepare para levar um banho. Aí, de Réveillon, as perguntas, então, eram essas. A gente vai passar para o próximo país, que é o Laos. Então, a capital do Laos é Vientiane. Renata, antes de vocês passarem para o Laos, teve uma pergunta aqui no chat, que eles perguntaram assim, eles ouviram falar da questão dos assassinos de aluguel na Tailândia, se isso é muito comum nos canais. Não sei se vocês ouviram falar nisso também. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu já ouvi relatos, a gente não passou nenhum, de alguns problemas que acontecem, principalmente naquela região de praias. Das praias, no sul da Tailândia. Porque aquela região de praias é uma região onde acontece até uma certa forma de turismo até selvagem, assim, é um turismo bem exploratório. É muito intenso, não tem muito controle, tem muito turismo o ano inteiro, então tem tráfico de drogas, tem turismo sexual, então é uma região que pode ser muito perigosa se você não tomar cuidado. Então, nessa região das praias, eu tenho certeza que na região do norte, isso é bem mais tranquilo. Então, é uma diferença bem grande da Tailândia. Então, a parte sul, onde existem as praias, onde tem um turismo assim, e a parte norte da Tailândia, onde tem uma parte mais tradicional e onde não tem praias. Então, e onde não tem muito turismo também no norte. É bem uma região bem tranquila, muito segura e muito pacífica, assim, E muito interessante de viajar, porque é um lugar, na verdade, as pessoas em geral, elas procuram essa região de praias, assim, mas tem muitas outras coisas bonitas e muito mais culturais e da característica de verdade, assim, da população tailandesa no norte do país. Então... estamos falando isso porque foi a região que a gente mais gostou, e a cidade que a gente mais gostou, que a gente visitou lá, foi Chiang Mai, que fica no norte, nas montanhas, tem um clima mais ameno, não é muito quente, nem é frio, é médio, então é bem bonito lá. Aí, vamos pro Laos? Laos. Ok. Idioma lausiano. Tem muita proximidade com a cultura tailandesa, né? Faz divisa com a Tailândia e faz divisa com o Vietnã também. A localização dele é ali, ele fica, não dá nem para ver de tão pequenininho que é o país, fica em cima da Tailândia. Aliás, entre a Tailândia e o Vietnã, lá no norte. Mas ele se estende bastante ali pro chão. Não é tão pequeno, não. Ele é comprido, ele é fininho ali, por isso que não dá para ver, mas ele é bem comprido, assim. Aí, deixa eu passar. Tá. Então, assim, a comida no Laos, ela é bem simples. O Laos, como um todo, é um país muito... ele é pobre, mas ele é assim, muito agradável, assim, é como se a pobreza fosse diminuída nessa situação de pobreza, porque as pessoas têm uma relação de comunidade muito presente. Ele é pobre, mas assim, o que reflete mais esse negócio é que as pessoas, assim, elas têm, como não tem, todas as pessoas, mais ou menos, elas têm um nível de pobreza, elas têm mais ou menos o mesmo nível, elas não têm diferenças grandes de desigualdade social, isso se reflete muito no aspecto da violência. É um país que não tem violência, ou praticamente não... A gente andava de noite, de madrugada, sem nenhum perigo. É claro que a gente está tendo uma visão onde a gente passou 15 dias, então não é uma visão de onde a gente morou lá. Então, é a sensação que a gente teve no local, né? Então... E aí a comida de lá é uma comida muito mais simples do que a tailandesa, justamente por causa dessa pobreza, dessa falta de possibilidade de opções que eles não têm tanto quanto a Tailândia. A Tailândia tem cidades muito desenvolvidas, e no Laos, mesmo a capital, ela é bem pouquíssimo desenvolvida, é bem humilde, e essa humildade, ela é característica das pessoas. As pessoas costumam ser muito simples, muito sorridentes,
Tailândia também são muito sorridentes, são pessoas também têm uma simplicidade também, e nisso eles têm em comum também. E tem uma característica marcante no Laos, que é o rio Mekong, que atravessa boa parte do Laos e do Sudeste Asiático, que onde acontecem diversas coisas e as populações, elas são concentradas nas margens dos rios, então eles têm muito transporte fluvial também, transporte através de barcos, como é exemplificado nas fotos, então isso faz parte muito da cultura deles também, esse transporte através dos rios. É aquela comida exótica que alguns de você já deve ter ouvido falar, que são os gafanhotos, gafanhoto frito. Então, eu não provei, mas o Julian já tinha provado no Vietnã. Não tem muita graça. Mas é assim, os jovens, eles não costumam comer esse tipo de coisa. Isso aí é uma coisa mais das pessoas mais velhas e tal. Sabe-se que vai ter uma mudança nos hábitos alimentares no futuro, não sei. Quem sabe as pessoas vão começar a comer mais insetos e tal. Mas, no caso, na Tailândia, no Laos e no Vietnã, eu sei que são as pessoas mais velhas que consomem insetos. Ainda é uma tradição antiga, né? E aqui são comidas mesmo, comida de panela, com temperos parecido com os tailandeses, mas bem mais simples, assim, os legumes, as coisas que eles usam são mais simples. Aqui os elefantes, que é um animal extremamente representativo da Ásia, da Tailândia, do Laos. Então, a gente, quando fez esse passeio, a gente pesquisou muito para encontrar alguma agência ou alguém que tivesse o máximo possível de respeito com os animais, que a gente sabe que nessa região existe muita exploração dos animais, existem maus tratos para fins turísticos, e daí a gente procurou muito um centro de conservação que tratasse bem os animais e que preservasse e pegasse os animais que estão doentes ou algo assim e tratassem deles, e também não deixassem eles confinados em espaços ou coisa do tipo. No caso ali, eles tinham muito cuidado. Gigantesco, quando eles deixavam livres o animal durante o dia. Eles doações para poder recuperar os elefantes que viviam em cativeiro em algum outro lugar e comprar esses elefantes dos seus donos que maltratavam, e eles levavam os animais para cá e cuidavam dele, e eles ficavam soltos num grande terreno na floresta, delimitado, mas uma área enorme na floresta, eles ficavam soltos lá, e de manhã bem, bem cedo, os cuidadores dos elefantes iam lá buscar eles na floresta, sem corrente, sem cordas, eles aprendem vários comandos dos cuidadores, e esses comandos também são ensinados de uma forma responsável, através de recompensa, comida, e eles não usam cadeiras, coisas em cima, que às vezes botam cadeiras com várias pessoas em cima deles, que machucam eles. Então, a gente teve todo esse cuidado, aí a gente pôde tomar banho com os elefantes, e foi sensacional. Tem alguns exemplos também do transporte, que é precário, eles têm alguns transportes bem complicados, assim, porque é como se fosse, na verdade, um Brasil de 30 anos atrás, assim. 60 anos atrás. Mas, assim, são transportes do cotidiano, faz parte do cotidiano deles, e a gente procurou utilizar esses transportes justamente para sentir o que... a cultura deles, Então, aqui tem o rio Mekong, que o Julian falou, ele é enorme, ele é largo também, e esses barcos aqui transportam da fronteira da Tailândia, de outros países, do Vietnã, e leva para várias cidades no Laos. Cabe muita gente lá dentro, e faz viagens bem longas, assim, o dia inteiro no barco. São 2 dias de trajeto Tailândia-Laos de barco. Aqui tem esse carro aqui que está consertando, enchendo o pneu aí embaixo, dentro dele é onde estão essa senhora com bebês, 2 crianças, ela está usando uma máscara, né, e eu acredito que nesse caso aí é a cultura bem asiática de realmente proteger, se ela está doente, proteger os filhos, outras pessoas, usar máscara, já é uma coisa cultural. Mas utilizam a máscara pela quantidade de poeira e coisa que vem que vem nessas viagens que tem muito chão, às vezes estrada de chão, sobe poeira, para não aspirar a poeira do chão também, por isso. Tá. Aí a gente foi num museuzinho que tinha lá no Luang Prabang.
E é uma fase histórica muito importante, marcante na história do Laos, que foi a Guerra do Vietnã, que nessa época os Estados Unidos bombardeou essa parte vermelha aqui. Acabou acontecendo a guerra no Vietnã, mas Laos foi o país mais atingido por bombas. Ninguém ouve falar, mas foi. E essas bombas foram milhões de bombas, e essas bombas percorreram todo o território do Laos, e essas bombas, elas continuam e existem em algumas partes ainda, e elas causaram, ao longo dos anos, assim, desde a guerra, e ainda hoje existem bombas instaladas lá, atualmente, eles ainda vão lá para tentar desinstalar essas bombas, porque ela já acabou deixando muita gente sem perna, sem braço. Elas ficam escondidas embaixo da terra, ao longo dos anos elas ficaram lá embaixo da terra e não explodiram quando caíram. Então, o que eles fazem, aqui está explicando nessa foto, eles identificam com aparelhos onde pode estar essas bombas, e aí eles vão lá, instalam um equipamento para fazer a ativação dela com segurança, e poder deixar aquele território livre de bombas para que as pessoas possam voltar a cultivar, a habitar esses lugares. Então, tem muitas bombas que ainda não foram descobertas, que estão lá e acontecem acidentes. Então, até eles dizem, para ir em regiões mais remotas do Laos, não vá sozinho. Não vá sozinho, não vá explorar, porque pode ter ainda resquício dessas coisas. Até é algo bem... complica bastante eles lá, porque eles não podem usar a terra, porque tem risco, né, de explosão. Tailândia, sabe algumas diferenças ou não? Tem algumas diferenças nos templos, assim, os templos, eles são em geral, menos luxuosos que os templos da Tailândia, mas é a mesma religião, eles têm os monges, eles têm todas as características do budismo. Quais as principais atividades econômicas do Laos? Mineração, né? Madeira e energia elétrica, devido ao rio, muitas áreas fluviais, tem bastante hidrelétrica lá, cada vez mais com participação da China também, que adquire esses terrenos e essas indústrias, e aumenta essas indústrias. E a agricultura também tem lá, né? Bastante. Aqui tem um comentário. É muito verdade. Sim. E é um país bem calmo, pessoas simpáticas, e isso é uma característica bem legal do país. É um país muito pobre, e realmente a estrutura de turismo em geral é uma estrutura bem precária. Assim. Ele é um país comunista, ele é uma república comunista. Né? É um dos poucos países da Ásia que não possuem fronteiras litorâneas. Eles têm o rio, que atravessa, mas eles não têm praias. Bom, vamos tentar passar mais rápido, que ainda faltam vários países. Aí a gente vai falar um pouquinho rápido aqui da Filipinas. Capital é Manila, idioma filipino, que é o Tagalog, e o inglês. Eles têm idioma oficial também. Idioma oficial inglês. Então, lá foi o lugar mais fácil de se comunicar, porque todo mundo, de qualquer idade, falava inglês. Aí aqui a gente tem a comida de lá, que também tem regiões, tem muitas áreas muito pobres na Filipinas. O país inteiro, como um todo, é muito pobre também. Então, a comida lá é muito simples. Os temperos são simples, tem muita comida de panela, batata de panela, carne de panela, muitos frutos do mar, porque é um arquipélago de mais de 7.000 ilhas. E tem uma influência, é um pouco diferente dos outros países asiáticos, enquanto os outros países asiáticos, eles têm uma influência mais, no caso da Tailândia, uma influência mais da Inglaterra, e no caso do Laos, uma influência também um pouco francesa. As Filipinas, elas têm uma influência espanhola. E isso traz algumas coisas para a culinária, e traz também para a característica das pessoas, assim, que é muito interessante. A gente sentiu uma proximidade muito maior, assim, dos filipinos. Não que os tailandeses e o povo de Laos não seja sorridente e receptivo, mas as Filipinas, assim, eles são mais próximos do brasileiro que a gente encontrou na Ásia, porque eles são realmente, eles chegam para falar com você,
eles já querem ser seus amigos, eles falam inglês, então eles têm muita facilidade também para se comunicar com todo mundo, e eles conhecem o futebol brasileiro, conhecem um pouco da política também brasileira, então eles adoram o Brasil e são muito comunicativos mesmo, assim, muito abertos, e a gente sentiu isso, eu saí de lá chorando, assim, de tanto que eu me senti em casa lá. Bom, passando... Sim, aqui, essa comida aqui é uma comida que tem muito em alguns países da América do Sul, de cultura espanhola, que é o lechon, é o porco assado inteiro. Então, na Colômbia se come também esse mesmo prato, talvez seja feito um pouquinho diferente, mas é assim também a ideia. E uma coisa legal é que essa língua tagalog, ela tem influência espanhola, então algumas palavras, quando a gente ouve assim, caramba, isso aqui parece... E são. Os números do tagalog são os números em espanhol, 1, 2, 3. Como está? Como está? Como está? Como está? Como vai? Mas em tagalog. É bem diferente. Enquanto que outras palavras são completamente... Então, é um misto da língua dos locais de lá com a língua espanhola. Então. Praias lindíssimas, tem muito mais praias paradisíacas do que a Tailândia. Afinal, o país ele é composto por mais de 7.000 ilhas. Então, é um negócio... A gente tomou cuidado de ir somente nas regiões que são seguras, mais seguras, porque tem umas regiões, assim, do sul das Filipinas, que é perigosíssimo. Tem muito tráfico, muito terrorismo, tem muita coisa perigosa, assim, piratas. Então, transporte também tem o mesmo tipo de transporte que tem no Laos, que tem na Tailândia. É bem comum na Ásia. Eu queria interromper vocês só um pouquinho. Diz. Quando vocês vão fazer esse tipo de viagem para países que têm um certo histórico, né, de algum problema com relação ao turismo, vocês estão falando sempre nesse cuidado que vocês têm de pesquisar. Quais são as fontes? Onde é que a gente pode pesquisar para encontrar também locais seguros? Como é que a gente faz esse tipo de pesquisa? Nossa, boa pergunta. Não é fácil, na verdade, não tem uma resposta dada assim que você leia num lugar específico e você vai encontrar a resposta. Então, infelizmente, na verdade, é lendo relatos de pessoas que foram e também de alguns veículos, tipo Wikipedia em inglês, que eu costumo dar, tem mais confiabilidade, digamos assim, e de relatos. Hoje em dia você encontra na internet, mas claro, você tem que saber filtrar essas informações e também faz parte do processo. Assim, né? Você saber aonde conseguir as coisas, como conseguir, quais são os preços, quais são as distâncias, olhar no mapa, ter mapas no telefone. Isso faz parte da preparação de viagem. A gente gosta muito desse aspecto de preparar a nossa viagem. Mas, assim, claro que isso é particular, assim, mas como a gente vai fazer vai se deslocar sozinho lá nesse país, vai fazer as coisas utilizando o transporte público, então a gente sempre procura se informar primeiro de algumas coisas para saber que a gente está indo para locais seguros. Baixar mapas offline, caso ficar sem internet, você ter como se localizar, se deslocar. Aqui, o basquete lá na Filipinas é super famoso, é uma herança da cultura americana, eles amam os Estados Unidos, assim, eles têm muita... porque na Segunda Guerra, as Filipinas foram protegidas do Japão e coisa pelos Estados Unidos, então eles acabaram absorvendo bastante a cultura americana, então eles basquete, adoram basquete, é como se fosse futebol no Brasil, assim, eles adoram. Qualquer descampado tem menino jogando basquete. Então, aqui, dentro de um ônibus, eles colocam pessoas no corredor, quanto couber gente, vai botando. E a gente fez uma viagem bem longa, dentro de um ônibus, sentado no chão, como tinha que ser. Então, era Nepal. Nepal? Bom, esse é um país também da Ásia, aí saímos um pouco do Sudeste Asiático e vamos para a proximidade da Índia. Ele é um país que faz divisa com a Índia, faz divisa com a China,
E a única forma não, temos como chegar... Esses países que eu falei, tirando as Filipinas, que é um conjunto de ilhas, que a gente teve que ir de avião, não, ir de barco levaria muito tempo, levaria dias, não tem como, acho, fazer isso, até tem, mas é muito perigoso. A gente tentava fazer por via terrestre. Para o Nepal, a gente também teve que fazer via aérea. Tantas montanhas ao redor que não tem quase estrada ligando, as estradas são muito perigosas, muito longas. E as divisas também, às vezes, podem ser perigosas, as divisas terrestres. Então, Nepal, capital Katmandu, e eles falam nepalês. Que é um idioma muito parecido com o hindu. Né? Eles têm muitas semelhanças com a cultura indiana. Eles têm... Comida, para começar, a comida também é muito semelhante. Esse aqui é um prato super tradicional, é quase um feijão com arroz e ovo brasileiro. Deles. Que é o thali. Então, ele é diversas porções de coisas diferentes. Tem carnes, tem batatas. Nem sempre. Nem sempre tem carnes. Tem a versão, porque tem pessoas que comem, tem bastante gente vegetariana lá. Isso. Que devido à religião são vegetarianas. Então, eles têm esse thali, essa versão com carne e sem carne, quase sempre. São várias porções com arroz no meio, um pão, que é esse naan, que é o pão indiano, nepalês. Tem legumes, tem sopinhas, tem vários temperos e é super típico. Serve quantas pessoas? Em média, serve uma pessoa com uma pessoa. É para uma pessoa que come, né? Uma pessoa que come. Não, a gente já viu no restaurante pedir uma pessoa pedir 2. Mas parece meio grande, assim, mas os potezinhos são pequenininhos, assim. E eles têm uma porção pequena dentro, eles não têm uma porção cheia, assim. E aqui embaixo tem um momo, que é bem característico do Nepal, que são os rolinhos, assim, de massinha aí com o recheio varia. Detalhes. Outro thali aqui, servido diferente. E em cima tem uma comida mais típica das montanhas, que é do Nepal mesmo. Ele tem influência da comida indiana, muita influência da comida indiana, mas essa comida de montanha, porque o Nepal é onde se encontram as maiores montanhas do mundo. Tem a maior cordilheira, onde tem o Everest, o Himalaia, e onde tem o Everest, que é a maior montanha do mundo, e lá os povos, eles acabam comendo alimentos que não estragam, que têm a tendência a não estragar. Então, até o arroz, por exemplo, é substituído por um outro cereal, ali aquele branco ali desse prato, é como se fosse o arroz, porque isso aqui, ele dura muito mais do que o arroz, porque assim, a gente vivenciou isso, porque a gente fez uma caminhada nessas montanhas, e o povo de lá, eles não têm como levar para as regiões mais altas comida por transporte, por via carro, via caminhão. Então, eles levam nas costas as coisas. Então, é muito difícil, é muito sofrido. Então, eles têm que levar alimentos que não vão estragar. E a carne de búfalo seca, é uma carne também que ela se mantém esse aqui é uma carne de búfalo seca, que a carne seca ela se mantém mais tempo. A gente tem a carne de sol no Nordeste, também foi feito para isso. Então, para durar mais tempo sem refrigeração. É bem marcante de lá, né? Povo de montanhas, assim. Mas é uma comida muito boa, né? Muito boa. Diga-se de passagem, é uma delícia. Tá. É um país Cultura. muito pobre, é o país mais pobre que a gente visitou. Sim. Então, a população, ela em geral, bem pobre. Tem dificuldade de água encanada, esgoto. E essas fotos exemplificam um pouco a situação. Ali a gente colocou uma vaquinha. A vaca é sagrada lá, na Índia também. Então, eles não comem, em geral, as pessoas são vegetarianas, não comem, ou comem carne de outros animais, mas não da vaca. E elas andam livremente nas ruas. Solto. E não pode maltratar, não pode tocar, elas são sagradas. É muito engraçado, porque assim, às vezes tem algumas vacas que ficam na frente dos estabelecimentos, ou mesmo entram nos estabelecimentos, e as pessoas, elas não podem bater e coisa, e daí elas têm que espantar as vacas, assim, elas vão gritando com as vacas para elas saírem. Aqui é um pouco da trilha que a gente fez nas montanhas em torno do Himalaia. A gente tem uma pergunta aqui até.
A gente não foi na Cordilheira do Himalaia, a gente só viu do avião. A gente foi na segunda maior cordilheira, que é a Cordilheira de Annapurna, que também tem montanhas altíssimas, acima de 8.000 metros, e é muito bonita também. A gente fez uma trilha de 5 dias, caminhando, levando só o que a gente ia usar mesmo, que era essas mochilinhas aqui. Então, a gente levava em torno de 7 quilos e foi andando nas montanhas 5 dias de caminhada, dormindo em alojamentos no meio do caminho, e passava o dia inteiro caminhando. Aqui tem um videozinho bem rapidinho. Na volta dessa trilha, onde a gente encontrou uma turma de adolescentes que estavam fazendo uma excursão por lá, com o professor. E nesse ônibus a gente desceu com esse pessoal que estavam trazendo eles de volta da montanha. Então, para a cidade. E essas são as músicas que são bem parecidas com as músicas indianas. E eles estavam fazendo uma festa dentro do ônibus, uma festa do estilo deles. E a gente estava um pouquinho assustado, porque como vocês podem ver, essa estrada, ela passa vários pontos na beira de precipícios e tal, mas é uma coisa que faz parte do cotidiano deles, e que para a gente é assustador, mas é o dia a dia deles. Então, eles têm essas condições e eles vivem assim. E aí eles ficavam vibrando, rindo, assim, como se estivesse numa montanha-russa. Mas gritando, brincando. É um negócio, se for ver, é um negócio perigoso. Mas é normal, eles vivem fazendo isso, então, se deslocando assim, dessa forma. E aí era uma turma do colégio, mais ou menos da idade de vocês, e tinha os professores também lá, e a gente acabou fazendo amizade com eles. Então, a turma inteira com os professores, e você vê que várias pessoas estão usando máscara também. Aqui o professor aqui, a gente conversou muito com ele também, perguntou como é que era os salários lá, como é que era a profissão. E aqui os rapazes, olha, eles abraçavam o Julian, então eles não têm essa mesma cultura que a gente no Ocidente, né? Eles não fazem essas conexões assim, porque você tem amigos, abraçar essas coisas, tem alguma relação com o homossexualismo, não tem nada a ver. Então, eles abraçavam mesmo, e aqui eles usam máscaras também pela questão da poluição do chão, para não aspirar pó. Então, e são muito, muito simpáticos também, foi muito legal essa viagem. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Diga. Nessas trilhas que vocês fizeram, tinham muitos animais perigosos, assim, muitas histórias assim de ataques de animais, coisas desse tipo? Olha, a gente não falou ainda, mas que eu lembro, no Nepal, não. Os animais que a gente encontrava... Não tinha. Não tinha nenhum perigo, não representava nenhum perigo, assim. E o mais perigoso, na verdade, é um do país que a gente ainda não chegou. No Canadá, tem alguns perigos, assim, algumas trilhas. Não é o Canadá, é a Austrália. Tá, na Austrália, então. A Austrália tem os animais mais perigosos. Mas nos países asiáticos, a gente não se confrontou com nenhum animal perigoso ou coisa do tipo. Não são animais mais de pastoreio, mais de... tem muita região esmo, então eles ficam lá, as pessoas não invadem muito os espaços deles, então eles ficam protegidos lá, assim, não tem muita... Inclusive, aqui no chat tem uma pergunta sobre os animais da Austrália, perguntando justamente se esses animais eles são perigosos. Olha só, tem. Mas vamos chegar na Austrália e a Renata vai falar um pouquinho, porque eu não estive na Austrália. Bolívia, então, a gente fala um pouco... 2 países da América do Sul, a Bolívia e o Peru. Então, na Bolívia é um país onde a maior parte dele está em alta altitude, né? A capital é La Paz, a gente chegou na capital e ficamos uns 20 dias viajando lá. O idioma é espanhol. E a gente não vai mostrar tanta foto porque foi uma viagem longa, mas aí a gente tem aqui a parte que é mais emblemática da Bolívia, que é o Salar de Uyuni. Olha, a gente foi em muitos lugares bonitos já no mundo, assim. Mas
eu acredito que seja o lugar mais bonito que a gente já foi, na Bolívia. A sensação é de você estar em outro planeta. Assim, é impressionante, assim. Paisagens únicas. Que é um grande mar de sal, né? A areia tem sal, é de sal e é gigantesco, é como se fosse um lago gigante de areia salgada. Assim. Um deserto de sal. E depende da época do ano. Então, essa época do ano que a gente viajou estava totalmente seco. Mas tem época do ano que isso enche e vira uma película de água, onde a paisagem também é muito bonita, e aí acontece um efeito diferente, que é o reflexo, como se fosse um gigantesco espelho, e também forma uma visão muito bonita, mas é uma época um pouco mais perigosa para viajar. Mais frio. Porque, não é questão do frio, é questão como forma essa película de água, os veículos que vão, eles não conseguem ver onde que estão os buracos ou coisa do tipo, então fica bem perigoso se você não tiver esse tipo de lugar, não dá para ir sozinho. Não dá para ir sozinho. Não aconselho de forma alguma ir sozinho. Já tem gente que vai e coisa, mas não aconselho. Pode se perder. Porque é muito fácil, é como se fosse um deserto. É um deserto, então você não tem muitos pontos de referência, o sinal dos GPS não pegam também, então é muito fácil se perder. Já aconteceram vários casos e é bem... Tem que ir com um transporte 4x4, né, que é o carro que a gente foi, com um guia que ia dirigindo e tocando música da Bolívia a viagem inteira, que era muito bacana. Mas é um lugar muito, muito bonito. Tá, mais fotos da Bolívia que a gente tem... É um povo de característica muito indígena, de povos indígenas, então tem uma miscigenação indígena muito grande. Perguntaram se tinha 37 idiomas. Tem mesmo, 37. A gente não sabia, a gente foi olhar na Wikipedia, realmente são 37 idiomas. Isso é decorrente da quantidade de povos indígenas que tem nessa região, e eles têm uma característica muito peculiar, que eles são mais baixinhos e parrudos, assim, por causa da altitude. Esses povos que vivem em altitude, eles têm um aumento da caixa torácica para fazer a pessoa respirar melhor. Para andar todas as montanhas também que tem lá. Então, eles têm essa característica no corpo, assim As mesmo. mulheres lá trabalhavam na agricultura tanto quanto os homens, carregavam coisas e lidavam com animais grandes, então é bem típico de povos da montanha. Sobre os idiomas ainda, te perguntaram quais são os oficiais. É o espanhol, mas eles têm línguas muito faladas lá, que é o aimara, o quechua e o guarani. E tem todas as outras 30 e tantas que vocês... de línguas indígenas, em sua maioria. É um país também bem pobre, assim, da América do Sul, é um dos países mais pobres, eu não sei se é o mais, mas é um país bem pobre. E a altitude, você realmente precisa passar vários dias se acostumando com aquele ar que falta oxigênio, então você tem que se acostumar. Se chama aclimatação. Se acostumar com aquele tipo, o seu organismo se acostumar para que você consiga desenvolver atividades físicas, caminhadas mais longas, ou subir montanhas. Então, aqui ele mostrou uma foto do GPS, 5.000 metros, que foi esse lugar que a gente foi, foi o lugar mais alto que a gente foi na nossa vida. Eu acho que vai continuar sendo até o resto da vida, 5.000 metros. É muito alto. E cada passo era difícil dar, assim, dava 3 passos, 10 passos, você estava cansado já. Ali tem um passeio que a gente fez, também é um passeio que não é muito comum, e os turistas, em geral, a gente sempre procura esses tipos de passeios para tentar se integrar mesmo às coisas. Como é que é fora dos lugares turísticos? Eles têm um passeio muito interessante, que é muito barato, que são teleféricos, na cidade de La Paz, na capital. É como se fosse os bondinhos no Rio de Janeiro, que levam também para os bairros. Eles vão a distâncias enormes, assim, e eles têm vários pontos onde você para, e tem um custo muito barato, e é uma visão muito interessante, que você consegue ver do alto da cidade, e tu consegue ver na própria cidade a diferença entre os tipos de habitação de uma região e outra. Você vê como tem pobreza e riqueza em algumas partes da cidade. O interessante é que as casas, elas não têm acabamento, elas ficam só no tijolo, eles não pintam, que é para diminuir os impostos, para ficar mais barato morar. Então, as casas são todas, assim, marrons.
Mas não quer dizer que sejam casas pobres dentro, sabe? É só que é uma tradição, assim, um costume. A comida na Bolívia, um pouquinho de exemplo da comida da Bolívia. A comida da Bolívia, vamos dizer a verdade, que não é uma comida que nos agradou muito. Ela é muito, muito simples. É uma comida bem simples e, assim, não... Aqui é uma sopa de quinoa, eles comem a falta muita de tempero, quinoa. na real, assim. Eles acho que não colocam muito tempero, muito sal, e a comida fica bem sem graça. Eles têm uma bebida típica lá, que é até interessante. Suco de milho roxo, que se chama tinta morada. Vamos passar? Vamos. Então, Peru, capital Lima, idioma espanhol. A gente fez uma trilha lá também de 5 dias, 4 dias, na verdade, e no final dela a gente visitou o Machu Picchu. Então, aqui é o Machu Picchu visto de cima, a gente subiu uma montanha de 1.600 degraus, passos. É muito alto, a gente subiu 600 metros, já em altitude, a gente subiu mais 600 metros, e lá de cima era uma altura enorme, a gente via o Machu Picchu lá de cima. Impressionante. O Machu Picchu é impressionante, é a civilização, místico, assim, a civilização inca, e é impressionante o que eles conseguiram fazer naquela época, assim, é uma coisa extraordinária. Da técnica de civilização. E eles fizeram no local mais escondido, afastado, então, da civilização, então acabou não sendo destruída pela invasão, pelo desenvolvimento, pela invasão espanhola, acabou ficando um pouco escondida, então acabou ficando, de certa forma, intacta, assim, em algumas partes, e é fabuloso, assim, esse tipo de construção, e enxergar isso aí de perto é muito legal mesmo. Essa trilha que a gente fez, o objetivo era chegar na base desse morro branco aqui, de gelo, dessa montanha de gelo, que ficava 4.150 metros. Então, a gente caminhou, chegou até lá e depois desceu, e na descida a gente passou pela floresta tropical, que é floresta amazônica. Uma boa parte do Peru é fronteira com o Brasil e tem a floresta amazônica ali. Então, era um lugar que a gente se sentiu em casa, porque é coisa que todo mundo conhece. E é o mais legal, porque a gente fez um passeio com essas pessoas que estão aqui embaixo, e então cada pessoa era de um país. Tinha gente da Austrália, tinha gente da Europa, tinha gente da... só tínhamos nós de brasileiro. E parecia que chegar na floresta tropical era a maior expectativa deles. E ao contrário, a maior expectativa era chegar na montanha onde tinha gelo e onde tinha aquilo lá, que para nós era uma coisa diferente, e para eles, na verdade, a floresta amazônica era encantadora, assim. Dava para ver a felicidade deles em estar vendo a floresta amazônica. Então, é interessante como tem essas diferentes visões, assim, dependendo de onde você mora, como você enxerga diferente as coisas. Então, isso é marcante, assim. Comida no... Eu só vou pedir para vocês conseguirem, ver se vocês conseguem avançar nessa. Isso, nós estamos com quase 1 hora já. Tá. Comida. A comida peruana é fantástica. É uma das melhores, assim, mais ricas do mundo, assim, diversidade e sabor. E o prato principal deles é o ceviche, que é um peixe marinado, ele é cozinhado só no limão, na acidez do limão, com bastante legumes ali. E a bebida tem o pisco sour, que é super tradicional também. Mas eles comem até, infelizmente, em algumas regiões, eles comem o ratinho lá, porquinho da Índia. Algumas regiões eles assam o ratinho inteiro e comem. A gente provou e era bom. Mas tem muita gente que não consegue provar o porquinho. Austrália, então, é no continente da Oceania, né? E é um país muito desenvolvido, idioma inglês. Foram colonizados pelos ingleses, Aí você consegue notar a diferença dos países que a gente começou a mostrar, os países do Sudeste Asiático, que foram predominantemente países pobres, e agora a diferença em relação a um país como a Austrália, e depois como a gente vai apresentar o Canadá. Isso aqui é a cidade de Sydney, que é extremamente turística, e aqui é uma região que eles chamam da Grande Estrada Oceânica. É uma estrada oceânica de mais de 200 quilômetros. É enorme. Tá. Animais. Então, aqui o canguru, super famoso, canguru australiano. São perigosos, são bem selvagens. Algumas espécies. E aqui é o koala, que ele só quer dormir.
e ele come eucaliptos. E não, eu não vi outros bichos perigosos, ainda bem. Mas a gente sabe que tem muitas cobras, muitas aranhas, tem muitos bichos venenosos. E eu mergulhei lá, e lá tem umas águas-vivas no oceano, que elas são minúsculas, quase invisíveis, porque elas são transparentes, né? E elas são altamente venenosas. Se você pegar uma água-viva dessa no corpo, se não for atendido logo, assim, nas próximas horas, você pode realmente morrer. Então, a gente tinha que mergulhar com uma roupa, proteger o corpo inteiro, até as pontas dos dedos, assim. O rosto, só ficava os olhinhos de fora com a máscara, então, na verdade, você ficava todo protegido para não ter risco de encostar essas águas vivas. Pode passar. Então, tá um pouco do mergulho, né? Tubarão, tranquilo, não tem nenhum problema, assim, não tem nenhum risco de ser atacado. Aqui um mergulhador, tartaruga, barco, é lindo. Lá tem, todos esses corais aqui fazem parte da Grande Barreira de Corais Australiana, que são mais de 3 mil quilômetros de extensão de corais contínuos, assim, embaixo do mar, em alta profundidade e também bem rasos, a ponto de você conseguir ver dos satélites captarem, tirar foto do planeta lá do espaço e você vê lá a mancha da Grande Barreira de Corais no oceano. Canadá, chegamos no Canadá. E na Austrália eu só fiquei 15 dias, então eu não tive muito como saber sobre as questões sociais, as questões de emprego, de comportamentos, assim, foi mais uma viagem mais turística mesmo. Bom, Canadá, América do Norte, divisa com os Estados Unidos. Capital é Ottawa, não é uma das maiores cidades, tem várias cidades maiores que Ottawa. Como Brasília, assim. Exatamente, porque aqui temos Montreal, tem Toronto, tem Vancouver, todas são cidades maiores, mas a capital é Ottawa. E o idioma falado, então, na maior parte das províncias, tem várias províncias que seriam mais ou menos como se fossem os estados no Brasil, mas a diferença é que as províncias aqui, elas têm uma maior autonomia e elas também são, em geral, maiores do que os estados no Brasil. E a maior parte das províncias falam inglês, mas aqui, na província onde a gente habita, a língua oficial é o francês. Na realidade, a língua oficial do Canadá inteiro é inglês e francês, mas aqui, onde a gente está, é a região de colonização francesa, então aqui o francês é a língua mais falada. Então, são dois povos colonizadores aqui bem característicos, que é o povo inglês e o povo francês. Aqui está um exemplo, vai aparecer, aqui está um exemplo de um ponto turístico, o ponto turístico mais famoso aqui de Montreal, que é um parque Mont-Royal, que é onde tem o Lago dos Castores, para mostrar a diferença do verão para o inverno daqui. Então, vocês vão ver, o verão está aí, as pessoas estão circulando, o inverno é isso aqui. Exatamente o mesmo lugar, só que congelado. E o lago vira, não essa parte aqui, mas uma parte aqui mais no fundo, ele vira um ringue de patinação no gelo. E aqui esse morro onde as pessoas estão sentadas fazendo piquenique, vira um tobogã de gelo. Um tobogã de gelo que eles descem em cima de umas boias, cada uma boia escorrega ali, vai bem rápido, e vira um esporte de gelo. Assim. Então, é muito frio aqui no inverno. Uma característica do Canadá é ter essa diferenciação entre o verão e o inverno bem característico, bem mais do que o próprio sul do Brasil, onde tem uma diferenciação. Aqui as estações do ano, elas são bem caracterizadas. Bem definidas. E aqui, pronto, para ter uma ideia, que o frio durante o inverno fica numa média de menos 14, menos 15. Mas pode chegar a menos 30. Pode chegar a menos 30. Sensação até de menos 35, menos 37, menos 40. Ontem estava 34 graus aqui. Já está bem quente agora. A temperatura que vocês pegaram aí no Canadá? Foi no Canadá? Menos 37. Quanto? Já pegou. Menos 37. E a aqui maior? Em Montreal. A maior deve ser 36, 37. Então, uma variação de 70 e poucos graus. É muita variação.
A variação térmica é muito alta. Então, em termos de roupas, é uma série de coisas que você tem que se adaptar. As perguntas do Canadá que estão... A gente vê se a gente responde as perguntas aqui. Faz muito frio, então no inverno sim, no verão é quente. Muito. Chega a ficar... Temos de 6 a 7 meses de frio aqui. 5 meses de calor. É longo, é muito longo o inverno aqui. Aqui no Montreal, no Quebec, principalmente, né? Tem outras, mais para o sul, assim, costuma acabar mais cedo, assim, o frio. Por quem o Canadá foi colonizado, né? Então, os franceses e os ingleses, tem a descendência dos povos nativos, e que eles chamam as primeiras nações. Eles não chamam índios, eles chamam as primeiras nações, que era quem estava aqui antes de tudo, né? E que ainda tem povos que estão aqui, ainda estão nas capitais, tentando se integrar à cultura mais desenvolvida. É uma coisa bem complicada, assim, como os índios no Brasil, assim, porque os povos europeus foram invadindo essas áreas e continuam, assim, invadindo essas áreas, e, na verdade, eles têm muita dificuldade em se adaptar ao estilo de vida nosso, porque o estilo de vida deles é completamente diferente, os valores são diferentes, então é muito complicado. Isso tem uma similaridade bem grande com os povos indígenas do Brasil, até com os povos daqui. Essas primeiras nações também, elas são... Isso é uma coisa que os governos, governo após governo, tem que tratar com isso, e é uma coisa bem delicada. Assim. Uma das maiores indústrias aqui no Canadá, a indústria de minerais, de gás natural, de petróleo, e elas se expandem, tem uma guerra política muito grande aqui, porque eles querem expandir essas indústrias, mas... Tem que expandir para as áreas onde tem esses povos, então tentam, ao mesmo tempo, é um país que protege muito as origens, assim, então tem um diálogo muito próximo entre essas primeiras nações e o governo aqui, quando se toma essas decisões de industrialização, tem uma resistência muito grande das próprias pessoas por ter essa consciência social maior, e o governo, por consequência, não fazem as coisas com tanta facilidade, assim, né, sem ter esse diálogo. Qualidade de vida do mundo, não é o melhor país de qualidade de vida. Ele está entre um dos melhores. A gente até vai mostrar depois um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver, os hábitos culturais. Os pratos típicos do Canadá. Tem um prato bem conhecido aqui, que é o poutine, que é... tem até uma foto ali. A poutine é batata frita com um molho grosso, assim, na base de carne, e queijo. Um prato bem leve. Assim. Bem pesado, bem gorduroso. Assim, bem gorduroso. Esse é um prato típico daqui. Então, em questão culinária... Ele tem influências, muitas influências. Influência da cultura francesa, influência da cultura inglesa. Então, esse tipo de café colonial é bastante europeu. Uma coisa característica são as frutas, que são bem diferentes das frutas. As frutas que a gente come aqui, banana, essas frutas mais típicas são importadas. Elas vêm do México, vêm dos países da América Central, por causa do clima. E como o clima aqui é mais frio, ele é propenso a frutas vermelhas, que são muito boas aqui. Tem poucas frutas aqui, as principais são as frutas vermelhas. Um pouco de foto aqui também de Montreal, aqui a gente no inverno, na neve. Aqui é o Jardim Botânico no verão. E aqui é um parque de diversões que tem aqui na cidade também. A educação primária e secundária são gratuitas? Sim. A educação primária e secundária são gratuitas. Os salários dos professores são muito bons, né? Tem aqui, em questão de igualdade salarial, né? O salário mínimo é muito superior ao do Brasil. Então, as pessoas já partem de um salário mais igualitário, que dá a ela condições de ter uma boa qualidade de vida. E por isso também muitas pessoas optam por fazer o que realmente gostam, que realmente amam, escolhem um curso não pelo salário, mas pelo que gostam de fazer. E então muita gente acaba não indo fazer universidade, cursos superiores, assim, e
fazem cursos mais técnicos, assim, que é a mão de obra que também se necessita mais, né? Então, tem a educação a educação gratuita, ela permite também que todos partam também da mesma base educacional, tenham a mesma qualidade de educação, tenham o mesmo acesso à educação. Isso é bem importante, assim, que... Em relação... No caso, Renata e Juliana, um canadense que ganha um salário mínimo, paga aluguel, enfim, ele consegue viver de uma forma confortável. Eu digo assim, aluguel, porque geralmente é o que vai ser e principalmente é uma diferença crucial, assim, ao passo que uma pessoa com salário mínimo no Brasil tem muita dificuldade, até para as necessidades básicas e coisa, aqui o salário mínimo, ele, em geral, a pessoa consegue ter uma vida, claro, ela não vai ter uma vida onde ela vai conseguir viajar, vai conseguir fazer todas as coisas, mas pelo menos as necessidades básicas dela vão ser atendidas. Então, a educação sendo gratuita e a saúde sendo gratuita já abrange essas duas necessidades mundiais. Então, o que vai faltar vai ser a parte da habitação, vai ser parte da alimentação, e isso ela consegue suprir através do salário mínimo. Então, é gratuito e de qualidade, né? No caso da saúde, por exemplo. Sim. A infraestrutura é muito boa, em geral, tudo é muito bem cuidado, não falta recursos nas escolas, nos hospitais. E tem uma característica aqui da província do Quebec, que os impostos são mais altos, eles têm mais ajudas para as pessoas, mas, em contrapartida, os impostos são mais altos na região do Quebec que nas outras províncias do Canadá. Curiosidades. Segurança, sobre questão de segurança, sim, isso é outro ponto que é marcante, assim, e é diferente do Brasil. É muito seguro, é muito difícil você ter um assalto ou coisa do tipo, você tem que ir para uma área muito específica. Então, em geral, é super tranquilo sair na rua e sem perigo de ser assaltado, esse tipo de coisa. Pode caminhar de noite para procurar um meio para ser assaltado, né? Tem que procurar exato. Não... Tem que procurar ser assaltado, E a gente deixa a porta aberta. Aqui, quando a gente sai, a gente deixa a porta aberta. A gente podia aproveitar e mostrar. Claro, não precisa abusar e deixar a porta aberta. Agora a gente tá fechando, ultimamente. Mas, não, é muito difícil ter algum problema, realmente. É bem difícil de acontecer. E isso é porque as pessoas, elas partem de uma mesma condição social digna. Então, elas têm essa educação, essa responsabilidade também social, esse senso de ver em comunidade, de respeitar o local público, de cuidar desse local público, de cada um fazer a sua parte, de todos serem responsáveis por aqueles espaços. Então, elas costumam ser muito respeitosas, assim. Então, a gente tem país seguro, que pouquíssima desigualdade social, até a gente separou uns índices para mostrar lá no final. Quer responder mais algumas perguntas, Canadá? Tem bastante pergunta do Canadá aqui. O Canadá tem... Em relação ao coronavírus, vocês... O que é que vocês perceberam aí de como o Canadá vem tratando essas questões da pandemia, do isolamento social, e em que fase vocês estão? Já está em reabertura? Ainda está em... Desde o início, o governo se comunica diariamente com a população, tanto o governo federal quanto o governo provincial, tem transmissões diárias, oficiais, dos representantes do governo, sempre um representante da saúde, um representante do governo, né, que é o primeiro-ministro, e um representante dois representantes da saúde, na verdade. Então, todos os dias eles se comunicam com a população para dar todas as... Eles fazem as atualizações, eles dizem o que eles estão pensando a respeito, e baseado nos números, o que eles estão pensando a respeito da diminuição do isolamento, esse tipo de coisa. E no momento atual, eles estão começando e eles estabeleceram um plano bem claro a respeito de como vai ser a diminuição, a
a flexibilização desse isolamento. Então, é sempre com transparência total, tem momento, grande parte do comunicado, as pessoas fazem perguntas, a imprensa representa a população nessas perguntas e os governantes respondem, dando dados, dando informações, mostrando números. E uma característica importante é que eles esperaram, realmente eles esperaram o momento de a curva começar a cair, abaixar o número de casos, para começar a tomar essas medidas. Tanto que eles estão tomando algumas medidas fora daqui de Montreal, na região do Quebec, ou nas outras províncias diferentes daqui de Montreal, porque Montreal ainda está em um nível um pouco elevado. Então, eles vão flexibilizar menos aqui, vão demorar um pouquinho mais, mas vão esperar os números caírem. Então, eles estão testando bastante a população. Sim, estão se fazendo 11 mil testes. Aqui no Quebec, né, e em Ontário, que é onde fica Toronto, estão fazendo 11 mil testes por dia, o objetivo é chegar a 14 mil testes por dia. E principalmente, principalmente nas cidades grandes, que é onde tem mais demanda, né. E eles querem aumentar ainda mais. Né? Então, é interessante. Sim. Na verdade, não é que faz, é que virou um hábito, assim, tem uma lei. Você pode repetir a pergunta, porque acho que quando você falou, você não direcionou para o microfone e a gente não ouviu a pergunta. Tá, o Canadá faz as pessoas deixarem os sapatos fora de casa. Assim, não é uma lei deixar os sapatos fora de casa, não existe uma proibição, assim, mas virou um hábito cultural, e ele é muito provocado pela questão do inverno. Porque no inverno, você vem com uma bota cheia de neve, que derrete assim que você entra em casa. Que derrete e faz uma lamaçal. Então, se você não tirar isso aí na hora que você entra no inverno, a casa vira um... Então, como se tem esse hábito no inverno, se tem esse hábito também no verão. Então, as pessoas geralmente têm um espaço reservado onde elas deixam o seu calçado, e às vezes tem até um negócio para pendurar o casaco, que também é uma coisa do inverno, e é quase automático, assim, a pessoa entra, deixa o casaco, deixa o sapato e entra. Que mantém a casa limpa por mais tempo, até também, porque aqui as pessoas não contratam outras pessoas para fazer serviços para elas, a não ser que seja algo que ela realmente não consiga fazer, mas limpar a própria casa, ela quem cuida dos próprios filhos, ela quem cuida da própria casa, quem mantém ela limpa, elas não chamam, porque a mão de obra aqui, em geral, é muito bem paga. Muito bem paga. Então, como, a não ser que você seja rico, a maior parte das pessoas aqui não são, elas não têm condições de contratar alguém para fazer coisas para ela, entendeu? Então, os restaurantes, por exemplo, os garçons, as pessoas são muito bem pagas, então eles ganham gorjetas. A gorjeta é uma parte cultural muito forte também, que é super esperado que eles recebam essas gorjetas para valorizar mais o trabalho deles, já que eles ganham só um salário mínimo. É bem interessante também. Isso acaba virando um hábito cultural também, né? De não supervalorizar essas pessoas que possuem vários empregados, por exemplo. Também. Acaba se incorporando com as coisas, acaba se incorporando à cultura e são coisas boas, na verdade, assim, que acabam agregando, assim. Algumas perguntas. É sério que no Canadá não se tem costume de bater palmas a cantar parabéns? Sim. Não bate palmas. Eles acham muito estranho quando tem reuniões de brasileiros ou coisa assim, e tem aniversário de alguém e todo mundo começa a bater palma e gritar, eles acham estranho. Eles não têm o hábito, então é algo estranho para eles. É verdade que o canadense tem hábito de secar as roupas nas secadoras, ao tirar das secadoras, mesmo já estão passadas. Tem. Secadora é um item importante aqui, pela questão do inverno. Você não consegue deixar a roupa para secar num ambiente frio como esse. Então, sim, usa secador o tempo todo. A eletricidade aqui é barata. Então, sim. O que mais? Se não for pelo seu amigo, nada de abraço e beijinhos de verdade? É verdade? Sim, as pessoas mantêm uma certa distância, assim, elas não são de se abraçarem, de se beijar, elas se cumprimentam mais com aperto de mão. Mas, assim, a gente está falando em geral dos canadenses, mas como aqui em Montreal é uma cidade onde tem pessoas de todos os lugares do mundo,
Então, tem muitos latinos, tem muitos pessoas que têm esse calor humano mais parecido com o nosso. Também são mais que os ingleses. Vamos para algumas... eu botei algumas fotos de tranquilo. Aqui no chat tem uma pergunta também sobre a questão da poluição no Canadá. Poluição. Eles usam muita... Tem regiões, sim, onde eles têm indústrias e coisa, mas, em geral, nas cidades grandes, elas não são não se tem muita poluição. Tem muito carro Está começando a ter muito carro elétrico. É verdade que isso aí diminui muito. E uma coisa interessante que puxa desse assunto é a questão do transporte público aqui. Isso é uma coisa fundamental, assim, na cidade. E eles têm tanto bicicletas comunitárias, metrô, carro. A gente pode sair ali e mostrar um pouco da rua, e tem uma estação de bicicleta na frente de casa, tem várias espalhadas na cidade toda, e as bicicletas são públicas, né? Você usa o mesmo cartão. Então, quanto mais usar esse tipo de transporte, menos vai haver poluição. Porque menos pessoas precisam usar carro. A gente não tem carro aqui, a gente optou por não ter, porque realmente não precisamos, assim. Então, a gente pega todos esses transportes que vocês estão vendo. E aqui tem esse carro que é um carro também público. E a lista da nossa janela aí. Comunitário, que você usa, libera ele e outra pessoa usa ele. E fica assim, rotativo, pessoas usando o dia inteiro. Só que você tem que desenterrar o carro às vezes. Ter carro é isso aqui também. Se você não tem uma garagem fechada, você tem que fazer isso. Pegar uma pá e tirar neve. Isso é super, super cansativo. É algo desgastante, assim. É bom... metrô... Uma atividade com relação aos estrangeiros. Receptividade? Isso. Bom, no Canadá e na Austrália... Deixa eu só aproveitar já para juntar a pergunta que acabou de chegar, que é com relação à cultura canadense, se há essa mistura com outros povos na atualidade, né? Porque, como vocês mostraram, tem essa mistura com os franceses e os ingleses por conta da colonização. Mas, atualmente, existe algo que vocês veem que é essa mistura com esses imigrantes que, como vocês, foram... Ela está continuamente acontecendo, assim, porque o Canadá é um dos países mais abertos, assim, à imigração. Então, eles, em geral, eles recepcionam bem esses imigrantes. E essa receptividade faz com que muita gente venha. Então, tem povos árabes, tem povos muito asiático aqui, muito chinês. A miscigenação acontece ao longo de muito, muito, muito tempo. Então, como o processo de imigração de 20 essa imigração mais recente é recente, vai demorar para... você vê, na verdade, no rosto, na face das pessoas ainda as características bem definidas de determinada região do mundo, sabe? Então, isso vai acontecendo ao longo dos anos e eles estão se preparando, na verdade, para isso, e é o que o povo deveria fazer, eu acho, ser o mais receptivo possível aos povos estrangeiros. Eles acreditam que a gente só tem a crescer, né, aprendendo, somando as diferenças do que as excluindo. Então, cada pessoa tem sua cultura, tem seu aprendizado, tem um aprendizado a passar, e eles valorizam muito isso nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações de trabalho. Todos têm voz, todos são escutados, todos participam. Então, é um país extremamente receptivo, sim, nesse sentido. Eles não são calorosos como os brasileiros de se abraçar, mas eles são muito, muito receptivos, eles não desconfiam das pessoas, eles tratam você como igual, então não tem nenhum... Discriminação, sim, ela pode acontecer, mas não é regra, assim. São coisas que podem acontecer, de repente, até em regiões mais isoladas, mas nas capitais, principalmente Montreal, capitais grandes, tem gente do mundo inteiro, assim, muito difícil, assim, acontecer. A não ser que você esteja
às vezes você está numa situação muito desfavorecida por alguma razão e alguém se aproveitar, né? Pode acontecer, sim, de ter pessoas que se aproveitem, mas não é regra, assim. A gente colocou aqui o IDH, que vocês devem ter aprendido nos últimos dias, né? E a gente colocou o IDH desses países que a gente visitou. E aí dá para ver bem a diferença entre os índices de desenvolvimento entre os países Austrália e o Canadá, que são aqueles que ficam lá em cima, que tem igualdade social maior, né? Na verdade, assim, é mais questão da educação, saúde, para toda a população. Então, eles estão lá em cima. A Tailândia, ela tem uma similaridade muito grande em alguns pontos com o Brasil e também na questão do IDH. Então, ela está muito parecida. O Peru também está bem parecido. E aí, mais abaixo, Filipinas, Bolívia, Laos e, como eu disse, os dois países mais pobres, assim, Laos e Nepal. Que dá para ver, através das fotos, você consegue até perceber essa diferença entre os países. E aqui tem aquele outro índice, que é o índice que mostra a desigualdade social, e a gente pode ver que o Brasil está... E uma característica interessante é que o Nepal... Quanto mais alto, né, mais desigual, e quanto mais baixo o valor, mais igual socialmente as pessoas se encontram. E não quer dizer que um país seja pobre, na verdade, que ele vai ter esse índice... de desigualdade alto. Por quê? Porque no Nepal todo mundo é pobre, então ficou um índice bem baixo, mais baixo até que o Canadá, mas não quer dizer que esteja todo mundo bem, não assim. Tem uma concentração de riqueza mas na mão de poucos ou de uma parcela da população. Todos são igualmente pobres. Então, por isso que o índice de... Mas é interessante, porque, na verdade, o Brasil, aí você vê que o Brasil é um país bem rico, na verdade, onde a distribuição de renda uma distribuição da riqueza muito desigual. Onde você tem um país pobre, como o Nepal, na verdade, você não tem uma riqueza ali para ser distribuída, é difícil realmente você conseguir melhorar toda uma população. Então, o Brasil ele tem essa riqueza, mas ela é muito mal distribuída, né? Porque a gente se sentiu seguro no Nepal, se sentiu seguro nesses outros países, já no Brasil, enfim, nas Filipinas também é extremamente perigoso, então, algumas regiões, Pois é, no caso, essa questão da concentração de renda, ela pode não representar um desenvolvimento social, mas ela se reflete em questões do dia a dia das pessoas, como vocês estão falando, que é a questão da segurança, né? Vocês já passaram por todas as províncias? A gente passeou de forma turística muito tempo atrás, e próximo daqui recentemente, mas a gente só morou mesmo aqui em Montreal. E todas não, porque tem algumas bem afastadas, tem umas mais ao norte, assim, que são bem complicadas de visitar e que são basicamente gelo. Então, essas a gente ainda não visitou. Gostaria, um dia a gente vai visitar. Aqui uma questão de como a gente se deslocou e percebeu o custo das coisas, o custo de comida, de deslocamento, de todos esses tipos de coisa, e como foi a nossa sensação em relação aos países mais caros, países que estão mais ou menos numa mesma faixa, e os países onde era mais barato, pela pobreza em si do país e tudo, onde era mais barato se alimentar, onde é mais barato... Esse quadro de vocês, ele mostra também a questão turística, né? Você vê quanto mais o país explora o turismo, Sim. Normalmente mais caro, né, vão ser os serviços, os transportes. Então, o Nepal, o Laos, por exemplo, que são países até pouco explorados, né, turisticamente, normalmente o que é divulgado da cultura desse povo, que geralmente é algo sempre negativo, né? Então, são situações que eles trazem que se refletem muito nesse quadro que vocês mostraram. Exato, verdade. Fica bem refletido mesmo. Na verdade, a gente fez pela sensação mesmo e se reflete exatamente a isso mesmo. Se tu for ver, a infraestrutura e a qualidade dos serviços na Bolívia, no Laos, no Nepal,
é bem precária, assim. Então, se reflete no custo que tem para as pessoas que chegam lá. Bom, então, conclusão. A gente pode depois responder mais algumas perguntas e a gente gostaria também de mostrar um pouquinho lá aqui fora ali, que eu acho que ia ser bem bacana. Mas, assim, sobre cidadania, né? A gente percebe que a cidadania, ela vem muito com a educação. Então, comportamentos tipicamente de cidadãos, assim, a gente aprende. Então, aqui a gente percebe que aqui no Canadá as pessoas desde pequenininho que elas têm essa educação na escola, em viver em comunidade, em respeitar o meio ambiente, respeitar a individualidade de cada um, respeitar a liberdade de opinião, de expressão, enfim, ter cada um ser valorizado como indivíduo. E desde pequenininho também elas participam das decisões. Então, na questão da pandemia também houve participação da população nas decisões o tempo inteiro, sabe? Então, tudo era feito pesquisa de opinião, tudo era feito, tudo era comunicado com muita transparência de informação, de dados, e isso se constrói uma comunidade, né, um país realmente cidadão, um país onde todos se sentem parte daquilo, sabem os seus deveres, sabem sabem sobre como funciona as leis. Isso também é ensinado na escola, a legislação, né, mostrado como funcionam, como é organizado as leis aqui, o sistema jurídico, tudo isso se aprende desde pequeno. Assim. Então, sem educação que envolva essas questões de cidadania, não tem como um país virar um país assim mais justo, mais igual, mais cidadão, sabe? Tem que ser feito realmente desde pequenininho. E meio ambiente, comunidade, diversidade, né? A importância da diversidade também, aqui, de você ter um país mais igual, onde você respeita as diferenças. Então, e com as nossas viagens, a gente pôde viver essa simplicidade, né? E poder viajar países tão diferentes e a gente passar aquele tempo ali de uma forma mais simples possível, onde, como estrangeiro, você que é o visitante, então, é você que tem que colocar numa situação de humildade, de simplicidade naquele país onde você visita. Isso te traz um aprendizado muito grande, assim. Da solidariedade também, onde você está num lugar, precisar de uma solidariedade, você sair de uma zona de conforto e muitas vezes colocar numa situação onde você precisa da ajuda de alguém, que você nunca passou por isso antes, digamos assim, e você vê essa solidariedade saindo naturalmente das pessoas, mesmo você sendo diferente, mesmo você sendo de outro país. Então, e a humildade, né? Porque é isso. Acho que a gente viu muita humildade nesses países que a gente visitou, que pode não ter muitas riquezas financeiras, mas tem muita riqueza comunitária, de respeitar também os animais, respeitar o meio ambiente, o próprio ambiente público. Peru tem muita cultura de respeito aos animais, Nepal também, porque eles estão mais integrados à natureza. Esse tipo de coisa você acaba perdendo um pouco nesse mundo ocidental, assim, então, essas coisas que quando a gente viaja, quando a gente vivencia, são coisas muito legais, assim, coisas que a gente vai levar para a vida toda. Eu saí viajando, mas... Eu só queria complementar na fala de vocês que talvez eles estejam pensando, mas para viajar pelo mundo... Bom. Quando você coloca aí, viajar é preciso. Gente, viajar não é só para você ir para outros países. Se for possível você ir para outros países, ótimo. Se não, conhece o teu bairro, conhece a tua cidade, conhece o teu estado, entendeu? Então, assim, para quantas cidades você foi aqui da Paraíba? Né? Pega um final de semana, vai procurar as praias aqui mesmo, conhece a tua cultura. Sim, realmente. Com certeza. E a gente fazia isso no Brasil, quando a gente morava no Brasil. Antes da gente viajar para fora, a gente fazia no Brasil. Sim. Porque assim... E fazer como vocês fizeram. Quando você chega no lugar, você entender que aquele lugar, aquele espaço ali,
ele existe antes de você e ele vai existir depois de você. Então, quando você chega nesse lugar, você chega para aprender, você chega aberto para entender como essas pessoas vivem, respeitar essas pessoas que estão lá, Exato. né? Entender que elas têm muito o que lhe ensinar, né? As culturas, elas têm muito o que se enriquecer quando elas se encontram, né? Então, é aproveitar esses momentos, sair daquela tela do celular e olhar o mundo, né? Olhar o que está à sua volta. Ter essa curiosidade. Isso aí. Vamos ali, então, mostrar um pouquinho lá fora. Acho que eu deixei aqui alguns links para vocês irem lá fora. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que ela conclui bem essa fala, que é o seguinte: qual é a cultura que vocês mais se identificaram diante de todas essas que vocês apresentaram e de outras também que vocês tiveram contato que não tiveram tempo de apresentar hoje? Olha, mais se identificou. A gente se identifica com um pouco de cada uma delas. Assim, eu acho que a gente nunca vai deixar de ser mais identificado com a cultura onde a gente cresceu, onde a gente nasceu, que é o Brasil. Assim, o que a gente vai fazendo ao longo dos anos e vai conhecendo outras culturas, a gente vai agregando coisas boas dessas culturas e vai enriquecendo como pessoa. Então, mas todas as culturas têm alguma coisa que a gente gosta, assim, e as asiáticas, mesmo as asiáticas, que ela tem uma distância maior da nossa, tem coisas muito bonitas nela, tem a questão detalhes, assim, por exemplo, quando a gente estava na Tailândia, que a gente ficou 15 dias numa mesma hospedagem, uma hospedagem de família, e aí a gente via a forma como, por exemplo, a menina lá, a filha deles, fazia um arranjo de flores. Ela ficou um tempão fazendo aquele arranjo de flores com uma calma, com uma atenção aos detalhes. E a gente vê essa calma, assim, cuidado com as plantas, o cuidado com as coisas e que às vezes, como eu disse, a gente perde nesse mundo rápido e dinâmico. Então, são coisas assim que a gente vai aos poucos, vai assimilando e vai. Eu acho que na maior parte, assim, pelo que não é porque a gente não se identifique tanto com as outras, talvez seja porque a gente conhece mais em profundidade mesmo, é realmente o Canadá mesmo, porque a gente se identifica pra caramba, assim, com a cultura, com os valores daqui, e a gente vai aprender muito ainda, assim, uma coisa é você saber ver os outros fazerem, uma outra é você ser parte daquilo e você também fazer da mesma forma, fazer as coisas que você concorda, você mudar. Então, vai se adquirindo também ao longo dos anos, porque a língua é uma coisa que é uma barreira que leva muito tempo. É uma coisa muito característica para a pessoa se integrar totalmente. Então, o português é a nossa língua, então a gente vai sempre estar ligado a essa língua. De origem. Então, a gente deixa. Vamos lá, vamos tentar ver aí a parte externa. Enquanto vocês vão tentando mostrar aí a parte externa, tem uma perguntinha aqui no chat. Ah, legal! Tem uma perguntinha aqui no chat. Perguntando sobre a questão do preconceito no Canadá. Eu acho que é bem interessante. Quando vocês estiverem mostrando a parte de fora, vocês já podem ir falando sobre isso também. Sobre isso. Tá bom. Legal. Aí eu mostrei um pouco das línguas e dos idiomas desses países que são... Vocês estão vendo a gente? Sim, agora está com um pouco de eco. Eu acho que o som do computador ainda. Bonjour. Deixa eu ver. Vou mudar aqui. São que horas agora, Renata? Agora são 5 horas. Escurece de que horas? Tem escurecido às 8h30, 9 horas da noite. Isso é uma coisa que varia muito
no verão e no inverno. Então é uma coisa que a gente tem que se adaptar também a esse tipo de coisa, porque no inverno às 4 horas escurece. É. Aqui tem um E parque. amanhece muito cedo? Se amanhece muito cedo, sim, às 5 horas da manhã. Nessa época. Nessa época do verão, né? Os horários mudam muito ao longo do ano. O número de horas de sol também diminui muito no inverno. Chega a ficar 5 horas de sol apenas. E as árvores ficam naturalmente verdes. Quando acaba o inverno, elas começam a voltar à vida. Muito rápido. Elas hibernam o inverno inteiro e voltam muito rápido. De repente, de uma semana para outra, está tudo verde. Aí tem gente ali. A questão do preconceito. A questão do preconceito, ela é mais ou menos aquela questão da receptividade que eu falei da imigração, por exemplo. Eles têm problemas de preconceito, mas em regra, em geral, que existem bastante medidas, assim, até por parte do governo, para evitar esse tipo de coisa, para tentar, por exemplo, em ofertas de emprego, em coisas desse tipo, que seja uma coisa igual para todos, e não se tenha preconceito de qualquer tipo, então, com as pessoas. Então, é também um dos nossos motivos para escolher esse lugar para viver. Essa questão da resiliência das plantas lembra muito o que acontece com a caatinga, né? Aqui no nosso sertão. Sim, no período chove um pouco. Isso, basta chover um pouco que ela já brota novamente. Aqui é a estação de bicicletas. Não vou tocar por causa da questão da pandemia. Mas são bicicletas públicas, então você vem aqui, passa o cartão no sensor ali, e aí você libera e usa a bicicleta. E devolve ela em qualquer outra estação na cidade. Aí... é isso. É bem... Aqui tem a questão das bicicletas do Itaú, em algumas capitais, né? Mas são bem pontuais. Sim. Sim. Aqui, assim, na cidade de Montreal, já está bem espalhado, assim, eles até criaram bastante outras estações e elas são bem utilizadas mesmo. Então pode ver aqui, ó, que tem, mesmo com esse período da Covid, o pessoal limpa a bicicleta, tudo, eles não tem nem metade das bicicletas aí, elas já estão ocupadas, mesmo com essa questão do isolamento, que já está começando a reabrir, vocês estão vendo aqui que tem uma movimentação de pessoas, não é tão grande, mas já começou a haver essa movimentação de pessoas e já estão usando as bicicletas. Se tivesse num dia normal, sem a Covid e tudo mais, não haveria nenhuma bicicleta ali. Elas estariam todos ocupadas. Vocês podem estar na rua assim, sem máscara? Se tiver a mais de 2 metros das pessoas, sim. Certo. Não pode ir para espaços públicos, né? Usar o transporte público, espaços públicos dentro dos lugares, ou lugares com muita gente, mas assim, ambiente aberto com bastante, tem quase são muitas áreas aqui, porque aqui é bem residencial onde a gente está, né? Então tem muita área aberta para poucas pessoas, então é bem tranquilo. Mas é isso, gente, então tá, muito obrigada. Perfeito, Renata, Juliana, muito obrigada por todo esse rico momento, né, que nós tivemos com vocês, essas 2 horas aí de conversa em que vocês compartilharam tanta coisa conosco, né, enriqueceu tanto o nosso conhecimento mesmo de mundo, né, ampliou nossos horizontes. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês, todo o material que vocês prepararam, com tanto carinho. A gente já vem conversando há tanto tempo, né, para preparar esse momento. Então, eu agradeço muito esse carinho que vocês tiveram, né, essa atenção que vocês tiveram conosco. A gente também ficou muito feliz em compartilhar nossas experiências. Pena que não deu para compartilhar um pouquinho mais, por exemplo, da Alemanha. Desculpa para quem fez perguntas da Alemanha, que a gente teve que cortar, assim, porque já tinha realmente muita coisa para falar, e daí... E se não tem outros momentos em que a gente possa compartilhar, né?
Sobre a pandemia também, teria que ser uma aula somente disso. Tem muita coisa que é feita de forma bem diferente de como está sendo feito no Brasil. Mas o mais importante é que eles realmente estão tendo muito cuidado com acompanhando de perto, tomando as decisões lado a lado com a ciência, e isso aí traz transparência e segurança e confiança da população em relação ao governo, né? Em geral, as pessoas se sentem seguras, assim, não tem grandes questões, brigas, discussões, as pessoas participam e se sentem representadas, né, nas decisões. Certo, muito obrigada. Eu vou só parar aqui a gravação, só um minuto.